Nikola Tesla, o engenhoso inventor, é frequentemente mencionado no mesmo fôlego do mistério que envolve a Grande Pirâmide de Gizé. Tesla provavelmente nunca esteve no Egito, mas conhecia detalhes dos relatórios de pesquisa e diz que teve a sua própria teoria sobre o real propósito das estruturas. Ele certamente não viu locais de sepultamento nas mundialmente famosas pirâmides, mas enormes centrais elétricas. Neste vídeo, nós mostramos como ele chegou a esta teoria e por que o trabalho de Tesla poderia ser uma prova destas teorias. Mas antes de chegarmos a esse ponto, gostaríamos de lhe pedir a sua participação, como sempre, não é? A sua opinião sobre o vídeo e também o respectivo tópico, né, que é importante para nós. E depois, claro que a gente vai recompensar aí os comentários dos nossos inscritos de uma maneira bem especial. Então, se você nos escrever aí uma contribuição inteligente, legal, bem caprichada e inspiradora, que se encaixe também com esse tópico, a gente pode, de repente, colocar aí você no topo dos comentários, fixar aí o seu comentário, tá bom? E também vai receber um coração nosso. Então se inscreva no canal e não esquece de deixar o seu like. Antes de irmos ao Egito e olharmos mais de perto os mistérios que cercam a Grande Pirâmide, vamos apresentar Nikola Tesla um pouco mais de perto. Tesla, o gênio irreconhecível. Por muito tempo quase ninguém conhecia o nome Nikola Tesla, até que um homem chamado Elon Musk deu o nome da sua marca de carro elétrico em homenagem ao engenhoso inventor. Além disso, somente engenheiros elétricos ou pesquisadores alternativos conheciam o gênio elétrico Tesla. Tesla nasceu na Europa Oriental e veio para os Estados Unidos através de desvios, onde ele pesquisou e trabalhou nas oficinas de Thomas Alva Edison. Hoje, os historiadores afirmam que foi a Tesla quem nós devemos a invenção da lâmpada. Edison, no entanto, passou a invenção como sua, e Tesla, que teve pouco interesse em fama ou lucro durante toda a sua vida, não reagiu quanto a isso. Na época em que Edison comercializou a sua invenção, Tesla já estava ocupado com coisas bem diferentes. Tesla se tornou famoso e rico através da invenção da corrente alternada, que tornou possível o transporte da corrente elétrica por longas distâncias. Toda vez que você liga um aparelho elétrico, isso é basicamente graças ao Tesla. Tesla foi um inventor brilhante, mas um péssimo homem de negócios. Todo o dinheiro que ele absorveu, ele rapidamente gastou. Com o financiamento adicional das primeiras campanhas elétricas, ele foi capaz de continuar a sua pesquisa em seu laboratório em Colorado Springs. As fotos deste cara gerando tensões e relâmpagos elétricos e brincando com estas forças, como se fossem animais domesticados, são mundialmente famosas. Ao longo dos anos, Tesla desenvolveu a base para os computadores, rádios, televisores, robôs e smartphones de hoje. O visionário Tesla previu que as pessoas no século XXI lidariam com dispositivos de comunicação móvel. Tesla e as pirâmides. Quando Tesla viu fotos das pirâmides do Egito, diz que ele foi imediatamente convencido de que estas instalações serviam para gerar energia. Na verdade, diz que foram as pirâmides que inspiraram Tesla a um projeto especial, o homem que abriu o caminho para praticamente todos os magnatas da eletricidade nos Estados Unidos e corporações de energia mundial sonhavam em fornecer energia gratuita ao mundo. Pouco depois de 1900, Tesla registrou que talvez tenha sido a sua 100ª patente nos Estados Unidos. O artigo tratava de um conceito para gerar eletricidade a partir da ionosfera da Terra. O título do artigo era A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural. Com esta ação, Tesla prontamente criou muitos e muitos influentes inimigos. Naturalmente, os planos de Tesla foram imediatamente um enorme espinho no lado das companhias de eletricidade. Apenas algumas décadas antes, ninguém havia imaginado o fluxo de eletricidade a partir de tomadas. Graças a Tesla e alguns outros pioneiros, isso se tornou possível. Assim, seus oponentes também acreditavam que o homem podia simplesmente tirar a eletricidade do ar. Na Feira Mundial de 1893, em Chicago, Tesla supostamente fez uma lâmpada brilhar em sua mão sem conectá-la a uma fonte de energia. Esta demonstração foi mais tarde calorosamente debatida. Foi um truque ou um fenômeno sobrenatural? Hoje o efeito é explicado principalmente pelo fato de Tesla ter usado gases luminescentes ou produtos químicos fluorescentes dentro dos corpos luminosos. Os pescadores conhecem a técnica das luzes brilhantes no escuro ou dos pequenos tubos fluorescentes usados em discotecas ou em festas. Se a demonstração de Tesla tinha sido pura autodramatização ou genuína, não importava. Era suficiente para assustar as pessoas que certamente não queriam que a eletricidade estivesse disponível para todos de graça em breve. Tesla foi abandonado pela maioria de seus patronos após registrar a sua patente para gerar energia a partir da ionosfera. O gênio não se importou muito no início, mas continuou pesquisando como um homem possuído. Energia do ar? A ideia básica do projeto de Tesla era que a Terra inteira
é basicamente uma estação de energia elétrica. O eletromagnetismo está em toda parte na natureza, no cosmos, em você, em mim, em nossos pensamentos e sob seus pés. O conceito de Tesla foi o de explorar a rede de energia da Terra. Usando técnicas especiais, quase todas de origem natural, teria sido possível capturar, agrupar, conduzir e disponibilizar a eletricidade da Terra. Entre outras coisas, Tesla projetou uma pirâmide eletromagnética para conduzir a corrente, porque a forma parecia ideal para ele. O desenho triangular sobre uma base quadrada correspondia a um misticismo numérico que Tesla seguiu. Tesla tinha uma obsessão com a combinação numérica 3, 6 e o 9. E os princípios da chamada geometria sagrada, com a qual gênios antigos como Hermes Trismegistus, Arquimedes ou Pitágoras também tinham se ocupado. Tesla também viu esses números mágicos nas pirâmides do Egito e teve uma ideia muito específica de como a eletricidade tinha sido gerada e agrupada com as pirâmides do Egito. Os locais foram construídos para este propósito em uma certa relação entre a órbita elíptica do planeta e o Equador. Não faz muito tempo, pesquisadores alternativos descobriram que outras pirâmides no mundo também estavam alinhadas de acordo com estas leis. Tesla copiou o sistema em pequena escala e diz que teve um bom sucesso na geração de eletricidade com ele. Tão bem, de fato, que ele colocou o último do seu dinheiro na construção da torre Wardenclyffe, em Shoreham, na costa norte de Long Island. Nikola Tesla já havia começado a construir a torre de 187 metros de altura em 1901. Originalmente, ele tinha o apoio do banqueiro de Wall Street, J.P. Morgan. No início, a torre foi declarada como uma instalação de teste para uma estação de radiotelegrafia transatlântica. Na verdade, no entanto, a torre também era destinada a servir ao propósito de transmissão de energia sem fio. Tesla não viu muita diferença entre ondas de rádio e eletricidade. Tesla nunca terminou a torre. O cientista desonrado e inventor engenhoso perdeu cada vez mais importância. Mas mesmo assim, continuou a pesquisar durante toda a sua vida e solicitou dezenas de patentes. As pirâmides eram centrais elétricas ou torres de transmissão de eletricidade? Tem havido muita especulação sobre os verdadeiros construtores e o uso das pirâmides egípcias. A única coisa certa neste ponto é que nós não sabemos quantos anos as pirâmides realmente têm e nem sabemos quem as construiu. A suposição de que as pirâmides eram locais de sepultamento surgiu da descoberta de múmias. Mas estas nunca estiveram nos supostos sarcófagos dentro das pirâmides, e análises de radiocarbono mostraram em todos os casos de múmias encontradas nas pirâmides que elas foram colocadas lá muito tempo depois que os locais foram construídos. Se acreditarmos em Tesla e alguns outros pesquisadores, as cubas consideradas como sarcófagos não eram vasos funerários. Elas continham um líquido mineral que servia para concentrar a corrente. Também é impressionante que as pirâmides, como a Esfinge, não encontraram nenhuma menção em nenhuma documentação escrita egípcia. Especialistas descobriram e decifraram milhares de hieróglifos. Estes frequentemente contam as histórias dos grandes reis e faraós e seus edifícios, mas as pirâmides de Gizé não são mencionadas em nenhum lugar, embora os egípcios devessem estar particularmente orgulhosos destas construções. Só este fato é muito estranho para a antiga tradição egípcia. Qualquer rei que tivesse sido enterrado em uma pirâmide teria decorado seu túmulo de forma mais esplêndida, mas no interior, as pirâmides são bastante simples e práticas, lembrando os modernos poços de esgoto ou edifícios práticos que serviram a algum propósito que não exigiu nenhuma ornamentação especial. Os ângulos complexos e a disposição dos eixos parecem mais como um sistema de condutos matemáticos complexos do que como estradas para tumbas. Que as pirâmides tinham uma formação claramente técnica, que ainda não entendemos hoje, foi comprovada, entre outras coisas. Isso pelo cientista alternativo Randall Carlson. Ele estudou os geodados das pirâmides por décadas. Descobriu que elas estavam localizadas no meridiano zero, alinhadas de acordo com certas constelações e provavelmente faziam parte de uma rede mundial. Em todo o mundo, as pessoas construíram pirâmides numa época em que esses povos supostamente não tinham contato uns com os outros. Além disso, essas estruturas ainda hoje são tão exatas e precisas que parece quase impossível que elas pudessem ter sido trabalhadas com ferramentas primitivas feitas de bronze. Bronze é um metal bastante macio. Arqueólogos encontraram os restos de algumas ferramentas de bronze no Egito. Com o frenesi de construção destas pessoas, o país inteiro deveria ter sido inundado com ferramentas antigas que se tornaram inutilizáveis. Mas este não é o caso. O ferro mais duro não apareceu até cerca de 800 a.C., ou
este número não está correto ou há algo errado com a suposição de como e quando estas estruturas como as pirâmides de Gizé foram criadas. As descobertas encontram apoio no fato de que mais e mais evidências estão surgindo em muitos lugares ao redor do mundo de que nossa historiografia anterior, assim como suposições sobre a humanidade e o grau de desenvolvimento das antigas civilizações extintas. Os sumérios que viveram na Mesopotâmia no terceiro milênio a.C. são agora conhecidos por terem tido um amplo conhecimento do sistema solar. Os sumérios não tinham vidro, espelhos ou telescópios. Todas estas descobertas deixam uma coisa clara: as pessoas que viveram milhares, dezenas de milhares ou talvez até centenas de milhares de anos antes de nós devem ter tido tecnologias que nós não conhecemos e não podemos compreender hoje. No final do vídeo, a gente deixa aqui um dos maiores gênios dos últimos 200 anos ter a sua opinião. Então, Nikola Tesla disse: se você quer desvendar os segredos do universo e, portanto, deste mundo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, agora é sua vez. Você consegue entender como o Nikola Tesla viu o mundo? Ou você tem até mesmo uma solução para as grandes questões que envolvem as pirâmides e outras estruturas quando você pensa em energia, vibração e frequências? Nós vamos adorar ler aqui os seus comentários e também não se esqueça de mencionar aqui que você é um inscrito para que a gente possa fixar o seu comentário. Tchau!